Irmãos, enquanto as crianças estão saindo, queria compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. Todas as vezes que a gente olha para as Escrituras, nós encontramos nas Escrituras o relato de grandes homens de Deus que receberam o chamado do ministério, né? Alguns para profetas, outros homens para juízes, mulheres, por exemplo, no caso de Débora, uma juíza no meio do povo de Deus. Enfim, grandes homens na história da nação de Israel que receberam o chamado de Deus e pelo fato de terem respondido positivamente, essas pessoas foram extremamente abençoadas. E eu queria compartilhar. Os irmãos não precisam abrir as histórias, nada disso, mas eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de alguns personagens. Por exemplo, em 1 Samuel nós vemos o relato do chamado do profeta Samuel. Um jovem rapaz que havia sido deixado pela sua mãe para ser tratado, ensinado, acompanhado pelo profeta Eli. E em certo momento Deus vem até Samuel e o chama. E nós encontramos ali, em 1º, 2 Samuel, comecinho de 1 Reis, o relato de um dos maiores ministérios proféticos nas Escrituras. Fora isso, o profeta Samuel teve o privilégio de acompanhar o início do reinado do rei Davi. Outro homem nas Escrituras foi Jeremias. Um outro profeta de extrema importância, e Deus diz para ele: Jeremias, eu quero você para falar às nações. E Jeremias diz assim: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, a luta diante dos homens que o Senhor vai me enviar é muito grande. E Deus diz para ele: Jeremias, estarei com você em todo tempo. Irmãos, que privilégio saber que Deus está conosco todo o tempo. Terceira pessoa, nós encontramos o relato no livro de Lucas, capítulo 1. Uma mulher, Maria, chamada a ser a bem-aventurada, que traria aos homens o Salvador do mundo. E respondendo positivamente esse chamado, o próprio anjo que veio da parte de Deus diz assim: todas as gerações lembrarão de você e te chamarão de bem-aventurada. Mas pensando um pouquinho na vida desses homens, uma questão veio à minha mente, e que eu queria compartilhar um pouco a respeito disso com os irmãos nessa noite. Será que todos os homens reconhecem com facilidade as ordens de Deus e se submetem a elas, como esses exemplos que eu acabei de citar aos irmãos? Por favor, Filipinho. Pode mudar, Filipinho. Será que todos os homens reconhecem com facilidade as ordens de Deus e se submetem a Ele? Irmãos, nós vamos entrar num livro muito interessante, um livro que nós conhecemos, na realidade julgamos conhecê-lo de cor, talvez porque nós ouvimos bastante histórias bíblicas infantis a respeito dele, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jonas, na realidade a vida de Jonas, o profeta de Jonas. Jonas é interessantíssimo, irmãos. Ele se destaca entre os demais livros proféticos pela abordagem tão diferenciada de Deus quanto ao seu ensino. Deus precisa primeiro tratar a vida do seu mensageiro, a vida do seu servo, para que então o seu objetivo final, que era um povo específico, fosse alcançado. Nós vamos ver ali no livro de Jonas a vida e as reações de um profeta, bem como o tratamento de Deus para com ele. E pensando dessa forma, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jonas capítulo 1, dos versos 1 a 3, é o texto que nós vamos ler hoje. Jonas capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava daquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, Deus, de poder compartilhar com os meus irmãos mais um trecho da Tua Palavra. Eu peço ao Senhor capacitação espiritual, capacitação vinda do Teu Santo Espírito, para que possa transmitir a Tua Palavra aos meus irmãos e que os meus irmãos sejam iluminados, Deus, para compreender, Deus, aquilo que o Senhor deseja trabalhar com eles, Deus. Muito obrigado, Deus querido. Perdoa os nossos pecados, retira tudo aquilo que nos impede, Deus, de poder ver aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, no próprio texto lido aqui, nós não conseguimos encontrar muitas informações a respeito desse profeta. Embora seja um profeta muito conhecido, porque, como eu disse aos irmãos, nós ouvimos bastante vezes sendo contadas historinhas a respeito do livro de Jonas, mas o próprio texto não nos fala muito sobre ele. O texto diz para a gente, os irmãos podem acompanhar aí no versículo 1, que ele era filho de um homem chamado Amitai, provavelmente um homem conhecido, para que Deus então utilizasse o nome desse homem, para que as pessoas tivessem algum tipo de orientação, para saber de que descendência, ou de que família ele pertencia, a que localidade ele vinha. E a Bíblia diz que ele era um profeta do Senhor. Alguns comentaristas também afirmam que Jonas procedia de Get-Afé, uma pequena cidade das terras de Zebulon. E o fato de ser profeta do Senhor, meus irmãos, já nos sugere que era um homem que temia Deus. Um homem que foi ensinado desde pequenininho a respeito da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, a definição para profeta é alguém separado por Deus para uma função específica de trazer a sua vontade aos homens, de trazer a vontade de Deus aos homens. Meus irmãos, mas para ser usado nessa função, Deus sempre, no Antigo Testamento, chamou homens consagrados e homens que temiam a Deus. E aqui nós já temos um pequeno conflito. Como que nós podemos ver esse temor, essa reverência, esse coração consagrado de Jonas, a sua vida de obediência, quando o texto nos mostra, nós podemos observar que Jonas decide desobedecer ao Senhor conscientemente. Para ser usado nessa função, Deus não, como eu acabei de dizer aos irmãos, Deus não escolhia homens consagrados que temiam o seu nome. Como é que um homem decide desobedecer a Deus de uma forma tão consciente e Deus ainda o chama de profeta? Meus irmãos, Jonas conhecia muito bem as Escrituras. Jonas tinha intimidade com a palavra do Senhor. Na realidade, Jonas tinha intimidade com o próprio Deus, ao ponto de Deus falar e Jonas estar atento para ouvir o seu chamado. Mas no momento específico aqui do que o próprio livro nos relata, Jonas não conseguia compreender o amor e a misericórdia de Deus sobre uma nação tão grande e perversa como Nínive. Jonas entendia o amor e a misericórdia de Deus vindo ao seu encontro e fazendo de um vil pecador um profeta do Senhor, mas não conseguia tratar isso na sua mente, no seu coração. Como poderia o mesmo Deus que me amou amar alguém tão ruim, tão pior do que eu? Talvez porque nós encontramos uma resposta rápida nas ações aqui de Jonas no seu livro. Talvez o senso de justiça, de misericórdia, de amor pelo perdido que Jonas ainda possuía no seu coração, não era compatível com aquilo que Deus havia feito na vida do próprio profeta.
E Deus, sabendo disso, Deus vem a Jonas e dá uma ordem muito clara para Jonas. No versículo 4, os irmãos podem acompanhar aqui comigo? Por favor, Filipinho. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Perdão, irmãos, está no versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu queria que os irmãos observassem esse versículo que o Filipinho colocou aqui para a gente na tela. A primeira expressão usada no texto é a expressão vá. Essa expressão ela também poderia ser traduzida com a palavra dispõe-te. Sai daquilo que é natural, daquilo que é confortável, daquilo que você sente à vontade e obedeça a uma ordem minha. Se coloque em prontidão, se disponha, esteja pronto para ser usado. Essa palavra também traz a ideia de uma decisão do profeta, que deveria surgir no seu coração de ir ao encontro do necessitado, do homem que ainda não havia entregado seu coração a Deus. Mas junto com essa primeira expressão, Deus usa a expressão depressa. E essa expressão, meus irmãos, ela traz uma intensidade maior para a primeira ordem do vá. Deus está dizendo assim para o profeta, vá com urgência. Cumpra a minha ordem sem questionar, sem demorar. Pare de adiar. E quando Deus está trabalhando essas expressões iniciais aqui com Jonas, meus irmãos, Ele não está falando isso primeiramente ou referente primeiro à questão da salvação dos ninivitas. Mas Deus, conhecendo o coração de Jonas, e a resposta que Jonas daria a esse pedido de urgência da parte de Deus, Deus de fato intensifica essa ideia para que Jonas obedecesse e cumprisse as suas ordens sem questionamento. Queria dar um exemplo rápido aos irmãos. No nosso relacionamento familiar, os irmãos sabem que uma das coisas que mais nos chateiam é a demora da atenção que os nossos filhos dão às nossas ordens. E não apenas isso, mas a falta de interesse deles em obedecer com prontidão, de responder aquilo que nós pedimos, aquilo que nós demos a eles de tarefas, de ordens, de obediência na hora, sem questionar, sem mais, mãe, depois eu vou. Irmãos, sabem como isso nos entristece? Como pais, nós queremos obediência sem questionamento. E na hora em que lhe damos aos nossos filhos alguma ordem, queremos ser ouvidos, atendidos. Não porque os nossos filhos terão alguma coisa em troca, mas pelo reconhecimento de que nós somos os seus pais. E que eles reconhecem que, como pais amorosos, servos do Deus vivo, sabemos que aquilo que estamos pedindo é o melhor a ser feito. Mas eu pergunto aos irmãos, o nosso relacionamento como filhos de Deus é diferente? O nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, quando nos é dado ordens, regras, tem sido diferente do relacionamento que às vezes nos entristece em relação aos nossos filhos? Eu queria que os irmãos notassem, trouxessem a sua memória como nós somos assim mesmo, como Jonas. Demoramos em obedecer ao Senhor. Principalmente, irmãos, quando as ordens que nos foram dadas, de alguma forma não nos agrada, ou não supre alguma necessidade, algum desejo carnal nosso, naquele momento. Não gostamos de obedecer. Temos dificuldade do obedecer na hora, principalmente quando as ordens nos dada não nos traz benefícios.
pelo menos carnalmente naquela hora. Mas eu queria que os irmãos olhassem comigo por alguns textos nas Escrituras que falam sobre obediência. E todos esses textos mostram para a gente benefícios para aquele que obedece. Observa comigo, Salmos 19, o versículo 11b. O salmista diz para a gente a grande recompensa em obedecer a Deus e aos seus mandamentos. E eu fiquei pensando o seguinte: quais benefícios são esses? Quais são os benefícios que aquele que decide obedecer a Deus recebe da parte do Senhor? E eu citei alguns deles aqui, os irmãos, por favor, abram o leque aí na sua mente. Por exemplo, favor da parte de Deus. Que tipo de favor, pastor? Pedidos atendidos. Deus, sendo um pai amoroso, Ele tem prazer em abençoar o filho quebrantado e obediente. Outro benefício para aquele que decide obedecer ao Senhor, a paz. Aquela paz que a gente testemunha, que só tem aquele que tem Cristo Jesus no seu coração. Se você já entregou o seu coração a Jesus Cristo e vive em desobediência, você sabe que você não vive tranquilo. A gente está sempre angustiado, sempre preocupado, sempre ansioso, sempre aflito, sempre com medo, sempre desconfiado, sempre fugindo. Terceiro benefício é a alegria. Alegria de ver o nosso Pai sendo obedecido e honrado. Alegria de ver outras pessoas à nossa volta, que reconhecem o nosso testemunho e são impactados pela palavra, pelas ações de Deus em nossa vida. Mas vamos continuar. Olha o que Isaías, no capítulo 1, versículo 19, olha o que Isaías fala sobre obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você duvida disso? Isso aqui é uma promessa dada por Deus. Tem alguma coisa errada ali? Fritos. É frutos, irmãos. Perdão. Estou vendo os adolescentes dando um sorrisinho ali. Né? Fritos deixa para lá, irmãos. Não dá certo, não. Frutos. Você duvida dessa promessa de Deus? Por que então que constantemente, ao invés da gente obedecer a Deus, sabendo que receberemos o melhor da parte de Deus, nós escolhemos a desobediência? Sabendo que se obedecer a Deus eu vou ter o melhor lugar do banquete, a melhor comida, as melhores oportunidades, por que me contentar com o resto? João, capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe uma boa recompensa da obediência? Desfrutar do amor prometido de Deus a nós. Saber do cuidado de Deus e ter isso fresquinho todos os dias. Poder contemplar o cuidado em detalhes de Deus com a nossa vida e poder andar, servir ao Senhor como servo, como aquele que é cuidado, como aquele que é zelado pelo seu Pai. Na verdade, irmãos, esses são apenas alguns dos muitos textos que a palavra de Deus nos traz e que nos falam de benefícios da obediência, do prazer que Deus sente ao olhar para os seus servos e ver que os seus servos entenderam a sua ordem e se sujeitaram. Voltando para a nossa história aqui, o nosso livro de Jonas, a ordem de Deus foi dada a Jonas e o seu desejo era que, como um servo fiel, o profeta obedecesse. Como eu disse aos irmãos, Nínive era uma grande cidade do Império Assírio, provavelmente uma cidade muito rica, muito poderosa, tinha um poder assim de guerra, um poder bélico, na época para os ímpios, invejados. Era uma nação ímpia.
Relatos históricos trazem para a gente informações de que a maldade desses homens era algo que fazia os seus inimigos tremerem. O apego aos bens dessa vida eram práticas constantes no meio dos ninivitas. E isso os tornava idólatras. E Deus decide chegar a esse homem, a esse profeta, e dar uma ordem a ele. Vá, Jonas, à cidade de Nínive, essa cidade terrível, e pregue contra ela. Eu fiz questão de colocar essa expressão, meus irmãos. Porque, a princípio, a ordem de Deus para que Jonas fosse até essa cidade era que Jonas levasse condenação e destruição àquela nação. A mensagem que Jonas carregaria para uma nação ímpia, totalmente corrupta, era de que Deus, o Santo Poderoso, justo em seus atos, lá dos céus viu a sua maldade e viria contra aquela nação. Quem poderia resistir? E Deus continua dizendo, no mesmo versículo, a sua maldade subiu até a minha presença. Meus irmãos, alguns comentaristas afirmam haver uma forte ligação com essa ação de Deus contra os ninivitas, e eles fazem ligação com a ação de Deus em Gênesis capítulo 18, dos versículos 20 a 21 ali, Deus agindo vindo contra Sodoma e Gomorra. Os mesmos termos usados em Gênesis são os termos usados agora aqui no livro de Jonas para a cidade de Nínive. A aversão de Deus ao pecado desses homens era semelhante, sendo que para Nínive ainda havia a esperança do arrependimento. Porque Deus estava enviando o profeta até eles. E nós ficamos pensando, irmãos, mas que tamanha maldade era essa que o povo cometia, ao ponto de Deus mandar um profeta seu até uma cidade ímpia? Esses homens deveriam ser muito maus. Não tem nem como a gente comparar a gente com eles. Meus irmãos, de fato, o texto não diz para a gente o conteúdo dessas maldades, mas nós sabemos o que é o pecado. Já trouxe essa resposta na sua mente? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que pensamos, fazemos, falamos, e que ofende a Deus e vai contrário à sua vontade, às suas ordens, os seus princípios, a sua palavra. Conseguimos, meus irmãos, dimensionar isso na vida das pessoas à nossa volta. Nós temos facilidade de identificar a maldade no coração das pessoas, os seus delitos, os seus pecados. Mas, irmãos, como temos dificuldade de assimilar o pecado nas nossas vidas? Porque o pecado nas nossas vidas, ele vem atrelado a várias justificativas que colocamos à frente do arrependimento que Deus exige. A Bíblia diz para a gente que os nossos pecados nos afastam da presença do Senhor. A Bíblia nos diz que os nossos pecados ofendem a Deus, o seu caráter santo. A Bíblia diz para a gente que o nosso pecado traz morte para aquele que o pratica. Acompanha comigo aí no telão, capítulo 6, versículo 23 do livro de Romanos. Texto que os irmãos conhecem de cor. Pois o salário, o pagamento do pecado é... Os irmãos têm consciência do pecado? Sabemos o que ele é. Sabemos como ofende a Deus. E sabemos o resultado de desobedecer a Deus. Qual o resultado? A morte. É exatamente dessa forma, meus irmãos, que Deus olha para o nosso pecado. Com a mesma aversão que ele sentia diante da maldade de Sodoma e Gomorra, diante da maldade e da incredulidade da cidade de Nínive, Deus também vê o nosso pecar, mas pela graça e misericórdia,
Deus ainda vem ao nosso socorro, ao nosso encontro, e permite que o nosso processo de afastamento seja interrompido. Deus envia Jonas até Nínive. E assim como Deus enviou Jonas até Nínive, por amor a nós, Deus envia constantemente a sua palavra de restauração e arrependimento a nós. Temos sido constantemente encorajados a confessar os nossos pecados e abandoná-los. Temos sido lembrados constantemente por meio da palavra, das mensagens, do compartilhar, dos testemunhos dos irmãos. Temos sido, irmãos, constantemente confrontados de que o pecado ofende a Deus e gera morte. E eu pergunto aos irmãos, temos obedecido ao chamado de Deus para uma vida de salvação, para aquele que ainda não entregou seu coração a Jesus, e de santificação para aquele que já entregou seu coração a Cristo? João capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João ele diz, olha, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido irmão, você tem aproveitado a oportunidade de receber o grande presente do amor de Deus na sua vida? De obedecer ao chamado do Senhor para você? Agora, irmãos, eu queria deixar um pouquinho, na realidade eu queria tirar um pouco os olhos dos irmãos do chamado e da ordem de Deus. Eu queria que nós olhássemos para Jonas, para a reação de Jonas quanto a esse chamado. Como eu disse, o chamado de Jonas aconteceu, Deus deu uma ordem. Mas acompanha comigo no verso 3, a reação do profeta. O texto diz o seguinte: Jonas fugiu da presença do Senhor. Em outras versões, irmãos, é utilizada a expressão ele se levantou e fugiu. Isso mostra que Jonas, ele havia realmente compreendido muito bem a mensagem. Jonas havia compreendido muito bem a ordem e a vontade de Deus, mas não tinha nenhuma intenção em obedecê-la, porque julgou que a sua vontade, o seu tempo, os seus desejos deveriam vir à frente da vontade salvífica, redentora e santificadora de Deus. Meus irmãos, se a gente parasse aqui, parece que a gente não está falando de um homem que entre tantos foi escolhido e chamado pelo Senhor para uma nobre função, que é a função de profeta. O texto está dizendo para a gente que Jonas conscientemente decidiu desobedecer a Deus. Deus diz a ele, vai a Nínive. E Jonas toma a decisão de ir para Tarsis, um local, uma cidade, meus irmãos, completamente oposta à vontade de Deus. Agora o que me chama mais atenção, meus irmãos, não é simplesmente a tentativa de fuga de Jonas em relação aos ninivitas, mas é a tentativa da fuga de Jonas da presença do Senhor que o texto nos mostra. Jonas não queria dar ouvidos a Deus. Jonas estava rejeitando deliberadamente, conscientemente, as ordens dadas pelo Senhor. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto me traz a sensação de estar contando a história do homem de uma forma geral. E que ele tem como objetivo final a minha vida. Quer ver? Outros exemplos da Bíblia.
Por favor, Felipe. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Adão peca contra Deus. E Deus vem então até Adão e diz: Adão, onde você está? E Adão responde: Senhor, ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo. Porque eu estava nu. Por isso me escondi. Para fugir da vontade do Senhor, para fugir do convite do Senhor à salvação, para fugir da ordem de Deus de santificação, irmãos, nós criamos as maiores e mais banais justificativas. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho carro para ir na igreja, quando melhorar essas áreas na minha vida eu vou, eu tenho muitos pecados que Deus não vai me aceitar, olha aqui, eu tô nu, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que dar, eu tenho que curtir a minha idade, a minha mocidade, a minha juventude, por isso eu ainda continuo me escondendo, fugindo, fingindo que Deus não está falando com você. Davi, reconhecendo não poder fugir da presença de Deus, ele declara, por favor, Filipinho, no Salmo 139, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir eu da tua presença? Nós encontramos agora aqui o coração de um homem que tomou, os irmãos conhecem um pouco da história de Davi, tomou algumas decisões ao longo da sua vida, de afastamento de Deus, sucumbir às necessidades carnais do seu coração, optou pela desobediência, optou pelo pecado e viveu como um fugitivo. Fingindo que culto após culto, palavra após palavra, Deus estava falando com a pessoa do lado e não com ele. E agora aqui quebrantado ele diz: Senhor, para onde posso correr? Senhor, como não te obedecer? Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Quantas vezes, meus irmãos, temos tentado fugir da presença do Senhor? Seja você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, traz à sua memória quantas oportunidades, quantos convites você já recebeu, para que você pudesse ouvir, contemplar a palavra de Deus, compreender o maravilhoso presente da salvação, ser liberto dos seus pecados, daquilo que te angustia, daquele vazio que está no seu coração, que só você sabe quando bota a cabeça no travesseiro e dorme lá. Se é que dorme. Ou talvez, irmãos, quantas vezes nós, os que já entregaram seu coração a Cristo, quantas vezes temos fugido, tentado fugir da presença do Senhor no quesito santificação. Sabemos que temos pecado contra Deus em algumas áreas. E relutamos em confessar e abandonar. Porque ficamos tentando procurar algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação que naquele momento pensamos não encontrar em Cristo Jesus. Eu afirmo aos irmãos que fugir é fingir que a palavra de Deus não existe e não deve ser obedecida. Você crê nisso? Fugir é fingir que a palavra de Deus não existe e que ela não deve ser obedecida. Meus irmãos, todas as vezes que desejamos realizar a nossa vontade, mesmo sabendo que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós pecamos e partimos para essa fuga alucinada da presença de Deus, do seu controle soberano, e entramos no engano de achar que podemos enganar a Deus. Jonas, ele decide, irmãos, esquecer convenientemente, temporariamente, que jamais poderia fugir da presença, da face do Deus onisciente e onipresente. Isso não acontece com a gente também, irmãos? A fuga em si, ela não está apenas relacionada à distância física.
mas principalmente a distância do nosso coração em relação a Deus. Principalmente das nossas intenções, as motivações de estarmos indo até a presença de Deus. Esse afastamento, ele se intensifica também nas nossas decisões. Aquilo que antes para nós repudiávamos, porque sabíamos que ofendia a Deus, agora são decisões mais fáceis de serem tomadas. Tentamos fugir daquilo que é verdadeiro em troca de mentiras, daquilo que é temporário, ou na realidade daquilo que é eterno em troca do temporário. Tentamos fugir da presença de Deus quando não queremos ouvir não, quando sabemos já o que a palavra de Deus nos diz. Então a gente fica tentando procurar uma palavra nas Escrituras que a gente possa colocar em xeque, em dúvida. Ficamos tentando procurar outros irmãos na igreja que compartilhem das mesmas decisões erradas nossas, que nos apoiem nelas. Se isso não acontecer, procuramos alguma outra igreja que esteja desviada doutrinariamente das Escrituras, mas que traga algum tipo de paz e alívio carnal para mim, no meu coração. Tentamos fugir de Deus quando já sabemos qual é a sua vontade, e que a sua vontade deveria, de fato, ser obedecida. Tentamos fugir de Deus quando não queremos ser confrontados. Começamos a fugir dos servos de Deus quando não queremos ser confrontados da nossa arrogância e do nosso orgulho. Meus irmãos, Jonas passou a acreditar que Tarsis era melhor do que Nínive. Que estar em Tarsis era melhor do que estar em Nínive. O mundo e o pecado era melhor do que estar na presença de Deus. E eu pergunto aos irmãos, quantas Tarsis nós vamos ainda tentar levantar na nossa vida para tentar justificar a desobediência do nosso coração? Quantas Tarsis a gente vai tentar procurar para a gente ficar tentando prolongar aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus? Quando Deus diz, é agora. Eu quero você para mim agora. O que você está esperando para entregar o seu coração a mim? O que você está esperando para se santificar como meu servo? Meus irmãos, o que nós podemos constatar no texto aqui, que o plano de Jonas era muito bom. Ele desce até Jope, um local que ele teria condições rápidas, né? Era uma cidadezinha ali que tinha um porto. Então, era uma cidade que daria a ele condições rápidas de atingir o seu alvo rapidamente, desobedecer a Deus e chegar no local completamente contrário à vontade de Deus. Mas mal sabia Jonas que Jope já era o ponto final para ele. Deus, sendo um pai amoroso e misericordioso, justo juiz, mas que ama os seus filhos, Deus não permitiria que Jonas atingisse o seu alvo de chegar até Tarsis. Meus irmãos, não podemos mentir para Deus. Não podemos acreditar que Ele vai sucumbir ao pecado, ao nosso pecado, porque Ele nos ama. Infelizmente, nem todos os irmãos estiveram num acampamento do feriado de carnaval uns 5 anos atrás. Se eu não me engano, pastor. Mas o senhor deu um estudo sobre graça lá, e o senhor falou sobre o elástico de Deus. Alguns irmãos se lembram, porque estavam lá. Eu queria até que o pastor já citou alguns outros versículos, em alguns outros cultos, mas esse acampamento ficou muito marcado para mim, porque me vinha na mente o tempo todo a figura de Jonas. O pastor utilizou a ilustração do santo elástico de Deus para falar sobre o amor que Ele tem para com seus filhos. E está aqui um ótimo exemplo disso. Deus não permitindo que a gente vá além da sua permissão, daquilo que Ele concede.
E Ele gentilmente nos traz de novo para Ele, por amor a nós. Esse elástico Ele permite que cheguemos até certo ponto, onde o pecado então se torna tão pesado de carregar, que passamos a contemplar de novo o amor de Deus nas nossas vidas, e a gente começa a olhar para trás e ver que jamais deveríamos ter abandonado o Senhor. Por que eu não me agarrei naquela oportunidade? Pense em quantas vezes já tentamos fugir de Deus, e o santo elástico nos trouxe de volta. Quantas vezes, decididamente, conscientemente, pecamos contra Deus e por amor Ele nos deu o arrependimento e permitiu que confessássemos os nossos pecados, encontrando o seu perdão. Meus irmãos, Deus está mostrando para você nessa noite que chega de fugir. Por meio da ação desse profeta, por meio da palavra dele, Deus está dizendo para a gente, chega. O que te impede de entregar o seu coração agora? O que te impede de confessar os seus pecados agora? E voltar para os braços do Pai amoroso, zeloso, cuidadoso. Deus tem o melhor para nos oferecer, meus irmãos. A Bíblia diz para a gente que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, independentemente do que pensamos, ou que o mundo, o pecado possa nos oferecer. Não existe lugar melhor do que Nínive. Porque essa é a vontade de Deus. Não existe proposta melhor que o mundo ou o pecado, a carne possa lhe oferecer, do que a presença misericordiosa, graciosa, soberana do Deus que enviou o Filho dele para morrer por você na cruz. Eu queria concluir o nosso tempo aqui, meus irmãos, dizendo aos irmãos que Jonas ele decidiu fugir da presença do Senhor. Mas a minha pergunta é: Jonas poderia fugir da presença do Senhor? Talvez até aqui, sendo você ainda não, alguém que ainda não entregou o seu coração a Jesus, ou sendo você alguém que já entregou o seu coração a Cristo, mas que está em desobediência em determinadas áreas da sua vida, desobediência deliberada, consciente. Embora a sua decisão seja de fugir da presença do Senhor, a minha pergunta é: você tem condições de fugir da presença do Senhor? A resposta é não. E de forma amorosa, Deus diz assim: de novo, eu permiti que você estivesse aí ouvindo a minha palavra. De novo, eu te dei a chance de entregar o seu coração a mim. De novo, eu te encontrei escondido, fugitivo, e te trouxe para perto de mim para te dar a chance de vida. E vida em abundância. Eu só queria rapidamente lembrar os irmãos, dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento que nós compartilhamos no início da mensagem. Os irmãos se lembram de Samuel, os irmãos se lembram de Jeremias, os irmãos se lembram de Maria, no caso do Novo Testamento. Homens que ouviram o chamado de Deus e que responderam positivamente a esse convite de salvação ou santificação. E nós podemos constatar lá no início da nossa mensagem quão grandes bênçãos Deus tem separado para aqueles que obedecem.
Por que viver fugitivo? Se as bênçãos separadas e guardadas para aquele que vive aos pés do Senhor em obediência são infinitamente maiores do que qualquer coisa que os nossos olhos possam desejar. Deus desejava, irmãos, e continua desejando encontrar homens e mulheres submissos. Homens e mulheres tementes a Ele. E Deus deseja encontrar isso na sua vida hoje. Qual vai ser a sua resposta? Vou continuar fugindo? Como se eu pudesse fugir da tua presença? Como se eu pudesse escapar do teu espírito? Eu não conheço o estado do seu coração, eu não sei como é que você está aí dentro. Mas Deus, com esse texto, Ele nos diz: para de fugir. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora. Na realidade, eu queria convidar os irmãos a colocarem em pé. Vamos orar. Baixa sua cabeça e tenha um tempo de oração. A Bíblia diz para a gente em João capítulo 3, versículo 16, que Deus nos ama tanto, que deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós pecadores. A Bíblia diz para a gente que por causa dos nossos pecados nós estamos afastados do Senhor, conforme nós lemos aqui, e que a consequência, o salário do nosso pecado é morte. Mas a Bíblia diz para a gente que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e Deus olha para a gente e diz: eu te quero comigo. Para de fugir. Meu querido irmão, caso você ainda não tenha entregue teu coração a Jesus, o momento de fazê-lo é hoje. Deus te convida a parar de fugir hoje. Porque os planos que Deus tem para a tua vida são infinitamente maiores do que qualquer coisa que teu coração possa desejar hoje. Deus deseja te ter na presença dEle por toda a eternidade. Deus deseja que você seja livre daquilo que te condena, daquilo que te afasta da presença dEle, daquilo que pode levar a gente à morte, ao inferno. Deus nos ama, irmãos. Você que já entregou seu coração a Cristo, Deus diz: para de fugir. Você me conhece. Quanto mais você fugir, mais machucado vai ficar. Deus deseja ter um relacionamento íntimo, profundo com você, querido irmão. Lembra o que você ouviu quando entregou seu coração a Cristo? O pecado mata. Ainda há tempo, irmãos, e o tempo é agora. Responda ao chamado de Deus e seja feliz. Vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado, Deus querido, pela Tua palavra, Deus. Senhor, nos perdoa, Deus, porque tentamos fugir tanto da Tua presença, Deus. Mesmo conhecendo as ricas bênçãos, nos perdoa porque de forma carnal, Deus, mas consciente, às vezes preferimos, Deus querido, viver longe do Senhor e ficamos tentando nos convencer, Deus, de que há algum tipo de paz, alegria, satisfação. Mas nós não podemos encontrar isso em nenhum outro lugar a não ser debaixo dos Teus pés, Pai. Meu Deus, aqueles que ainda não entregaram o seu coração a Cristo, que o Senhor penetre no coração deles com a Tua palavra nessa noite, Deus. E que sejam libertos da escravidão do pecado, do vazio dos seus corações, daquilo que os afasta de Ti, e que venham se render completamente ao Senhor, Deus. E que venham ver que prazer, que alegria, que grande privilégio é viver contigo, Deus, e tendo a promessa da eternidade para aquele que crê. Que
contemplem de fato a Tua presença, Deus, nas nossas lutas diárias, o Teu cuidado nos pequenos detalhes, Deus. O Teu livramento, a Tua poderosa mão, o Teu zelo com as nossas vidas. Senhor Deus, para aquele que Te conhece, Deus, para aquele que já entregou o coração a Ti, Deus, que seja uma noite de restauração, Deus. Não permita que o elástico vá muito longe, Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor, se há pessoas aqui, crentes no Senhor Jesus, irmãos em Cristo, que estão com pecados não confessados, Deus, que haja arrependimento genuíno e confissão agora, Deus, para que voltem a desfrutar daquilo que já sentiram na Tua presença, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Deus. Clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da Tua misericórdia, da Tua segurança. Que tenhamos uma semana, Deus, de prática de tudo aquilo que ouvimos, que recebemos, Deus. Que a Tua palavra não se aparte do nosso coração. Nos protege, Senhor Deus, contra as investidas do mundo, contra as investidas de Satanás. Nos protege até mesmo do nosso próprio coração, Deus querido. Nos ajuda a temermos todos os dias o Senhor, Deus. A buscarmos o Senhor através da Tua palavra todos os dias, Deus querido. Que estejamos aqui, Senhor Deus, na primeira oportunidade, para sermos novamente alimentados pelo Senhor, Pai. Louvamos ao Senhor pela vida de cada visitante, de cada membro, de cada congregado aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado, o Senhor nos trouxe para cá. Deus, cuida também daqueles que não puderam estar aqui, Deus. Que possam ser consolados pela Tua palavra, que possam ser encorajados, Deus querido, ensinados. Peço ao Senhor por isso, Deus querido. Pelos enfermos, Deus querido, o Senhor traga alívio. Para aqueles que necessitam de trabalho, Deus, abre portas de emprego, Pai. Mas que em tudo possamos, como igreja, como servos do Senhor, ver a poderosa e boa mão do Senhor agindo sobre nós, Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, tem um tempinho de oração pessoal. Se você entregou o seu coração